O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ó Espírito da glória de Deus, como é bom, meu Pai, estar na Tua presença. Como é bom e maravilhoso, meu Deus, Te servir. Como é bom ter um Deus fiel, um Deus que nunca falha. Mesmo que venhamos a falhar, o Senhor nunca falha, meu Pai. Como Te amamos, meu Pai. Todas as honras e glórias entregamos ao Senhor em nome de Jesus. Vencedor, vencedora, muito boa noite em nome de Jesus. Obrigado por adentrarmos a sua casa pelo Espírito de Deus. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, que diz assim: são ministros de Cristo, abre parênteses, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Amém? A palavra de Deus fala aqui, do sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Aceitar Jesus é muito fácil. Segui-lo se torna difícil porque não é para todos. Porque nem todos que confessam o nome de Jesus são dele, ou amam ele, ou buscam ele pela sua palavra, pelo bem-estar da palavra de Deus, do Espírito da glória de Deus. Cada um chega até Jesus, cada um chega com suas queixas, suas listas de necessidade. Mas a Bíblia fala que Paulo amava. O amor de Paulo, o sofrimento de Paulo é porque ele amava o Evangelho do Senhor Jesus. Espírito Santo, fala ao nosso coração, meu Pai, através da Tua palavra. Mais, meu Pai, do que o nosso comentário, meu Pai. Fala no nosso íntimo. A Tua palavra diz que no coração, só o Senhor fala no íntimo do nosso coração. Aqui o Senhor mostra, aqui, vencedor, o Espírito Santo mostra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aqui mostra 20 passos do sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. O Espírito Santo, através das palavras de Paulo, ele revela-nos a angústia e o sofrimento de uma pessoa totalmente dedicada a Cristo, como Paulo, a sua palavra e a causa do Evangelho. Paulo validou o sofrimento na cruz do Calvário do Senhor Jesus. Cada gota de sangue Paulo honrou, e nós temos que honrar, independente da situação. Amém? Então, Paulo, ele andava ali em sintonia com os sentimentos de Deus. Ele vivia em sintonia ali com o coração do Senhor Jesus, com o sofrimento de Cristo, né? Porque aqui fala muitas tribulações Paulo enfrentou ao servir a Deus. Lá em Atos 14, 22, está escrito isso. Leia lá. A aflição, Paulo sentia aflição no espírito por causa do pecado que é dominante da sociedade. Hoje em dia não está diferente. Confira em Atos 17, versículo 16. Paulo servia ao Senhor com lágrimas. Veja lá em 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 4. Paulo advertia noite e dia com lágrimas a igreja. Durante o período aqui nos Coríntios, ele ficou 3 anos aqui, por causa da perdição das almas, pela distorção dos falsos mestres, contrário à fé bíblica, à fé verdadeira. E hoje, o que mais tem é falso profeta pregando.
Cada um coloca os seus pensamentos, seus direitos, suas vontades. Estão parecendo com muitos. A caridade é isso e aquilo. Mas a maior caridade é eles se converterem, abandonar a falsa religião. Paulo sentia grande tristeza ao separar-se dos crentes amados. Confira em Atos 20, do 17 ao 38. Paulo sentia um pesar diante da tristeza deles. Lá em Atos 21, 3, você confira. Quando você estiver lendo cada versículo, vencedor, o Espírito da glória de Deus vai estar te abençoando, porque é a palavra que nos abençoa. A grande tristeza e contínua dor Paulo sentia no coração por causa da recusa de seus patrícios em aceitarem o Evangelho de Cristo. Confira lá em Romanos 9, no versículo 2 e 3, e no capítulo 10, no versículo 1. As muitas tribulações e aflições que lhe advieram por causa do seu trabalho para Cristo. Confira em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 a 12. O seu pesar e angústia de espírito por causa do pecado tolerado dentro da igreja, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 1, capítulo 2, no versículo 1 até o 3. E hoje em dia, o que mais tem dentro da igreja é tolerância para com o pecado. Aí, por isso que vem os escândalos. Mas Jesus falou, ai por aqueles que vieram. Sua muita atribulação e angústia de coração Paulo sentia ao escrever aqueles que abandonaram a Cristo e ao Evangelho verdadeiro. Confira aí, 2 Coríntios, versículo 2, capítulo 2, versículo 4. E quantos hoje não abandonam o Evangelho? Dentro do lar, no trabalho, na igreja. Às vezes você vai fazer algo e você abandona ali o serviço, faz de qualquer jeito. Isso você está abandonando. Você está dando mau testemunho. Entendeu? Paulo, os gemidos por causa do desejo de estar com Cristo, livre do pecado e das preocupações deste mundo. Confira em 2 Coríntios, capítulo 1, 5, do versículo 1 ao 4. As suas tribulações por fora e por dentro, por causa do seu compromisso com a pureza moral e doutrinária da igreja. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Leia lá o cuidado que oprimia cada dia por causa do seu zelo por todas as igrejas. Leia o versículo 28. Aqui de 2 Coríntios 11, 28. O desgosto consumidor que Paulo sentia quando um cristão passava a viver em pecado. Leia aqui mesmo. 2 Coríntios 11, no versículo 29. O desgosto de proferir uma anátema, a pessoa estava maldito sobre aqueles que pregavam outro evangelho diferente daquele revelado no Novo Testamento. Leia em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Paulo sentia dores de parto para restaurar os que caíram da graça. Leia em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Paulo chorava o seu choro por causa dos inimigos da cruz de Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Está cheio de inimigos dentro da igreja, do nosso lado, onde quer que a gente pise. A sua aflição e necessidade, pensando naqueles que podiam decair da fé. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 5 a 8. Suas preocupações por causa da sua paixão pela justiça e pela piedade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Sua lastimável condição, ser abandonado pelos crentes da Ásia, como muitos hoje nos abandonam, infelizmente. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E o seu apelo angustiado a Timóteo, para que se guarde fielmente a fé genuína ante a apostasia vindoura. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então, vencedor, não abandone a fé, não. Se você é fiel ao Senhor Jesus, continue, que Deus é contigo e comigo, é com todos, em nome de Jesus. Meu Pai amado e querido, eu creio que nós já compreendemos o que o Senhor nos falou, meu Pai. Muito obrigado pela Tua palavra nesta noite. Toda a honra e toda a glória entregamos ao Senhor. Fique conosco, porque sem o Senhor nada somos. Te amamos, Senhor Jesus, e muito obrigado pela transformação de vida, porque jamais fracassamos, porque aos pés de Cristo somos sempre vencedores, jamais fracassaremos. Toda a honra e glória
ao Senhor hoje e sempre. Te amo, Senhor Jesus. Amo todos vocês, vencedor, vencedora. Amém?